Pastor Benihim, na conferência de fogo no Texas, ao iniciar essa mensagem importante, eu quero ver Deus usar vocês. Eu disse que oro para que Deus use vocês. Eu quero prepará-los para a unção vir sobre a sua vida. Bom, eu sei que somos todos ungidos e que Deus já usa muito vocês de várias maneiras, mas esse é o tempo para lugares altos. Esse é o momento de liberar o poder de Deus com a força, através da sua vida. Peguem suas Bíblias e abram comigo em 2 Timóteos 1. Quantos aqui são jovens, entre 15 até, digamos, 30? Deixa eu ver suas mãos para cima. Fiquem de pé, por favor. Todos entre 15 e 30 anos. Uau, muitos de vocês. Pode se sentar. Estou falando com todos, mas quero que os jovens prestem atenção. Meu amigo Reinhard Bonk e eu tivemos um jantar em Israel recentemente. E eu comecei a conversar com um moço que estava trabalhando com ele sobre o preço do ministério. Poucas pessoas recebem o preço que pagamos pelo ministério. O preço que as pessoas estão conosco têm que pagar. Se elas não souberem disso, elas te trairão um dia. Tomem cuidado. Conte-lhes o preço antes delas chegarem. O ministério não é um jogo. Pois temos muitos acidentes no ministério. Se eu soubesse, ouçam, pois, não estou apenas pregando. Tenho que passar isso para vocês. Se eu soubesse o preço que teria que pagar, eu nunca teria aceitado o chamado de Deus. Ouçam bem o que eu estou dizendo. É muito tarde para mim agora. Isso é muito tarde porque eu já provei bastante glória. Não se pode voltar atrás se está dentro disso. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é digno. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não, eu nunca os conheci. Por causa do fato de eles terem quebrado a confiança. Então não comece no ministério achando que é só glória e coisas maravilhosas. Esqueça isso. O diabo apontará para você para te destruir. Você acha que é piada, acorde. Mas sem pagar o preço, também não há poder na sua vida. O poder vem com um preço. E eu darei a vocês o acordo real essa noite. Primeiro de tudo, todos vocês são chamados, mas nem todos escolhidos. A Bíblia é muito clara com o significado disso. Deus irá te chamar e observará a sua fidelidade. E só então te escolherá para um serviço. Muitos são chamados e poucos escolhidos, porque ao longo do caminho os que são chamados estragam tudo. E são dispensados do serviço ou desqualificados. Mas quando ele te escolhe, ele irá guardar a unção em você. Muitos têm vindo e ido do ministério. São chamados e usados, mas dispensados do serviço, por deslealdade, desonestidade e tolice, foolishness. Tolos, eram tolos em seu modo de vida. Tolos no modo como lidaram com unção, acham que era tudo uma brincadeira. Tem alguém ouvindo aqui? Bem, o que eu vou ensinar a vocês é o que eu aprendi quando eu era um jovem cristão. O que eu vou dar a vocês é o real, se quiserem. Vocês querem? Long Cunningham veio às catacumbas e ensinou uma morte total ao ego. Irmão, não ouvimos mais isso. Hoje ensinam como alimentar a carne, não como matá-la. Quando Long Cunningham veio e ensinou isso, eu tinha 19 anos de idade.
E eu vi aquela maravilhosa mensagem sobre autossacrifício. Vou procurar ela. E colocar tudo sobre a cruz. Morrer para os seus desejos, morrer para o seu querer, para a sua vontade. E eu triste porque fui impactado e chorei sob a unção. Há um preço pelo chamado de Deus. Bem, todos vocês são chamados. Todos são chamados. Na verdade, 2 Timóteo 1,9 diz que somos chamados, todos, por favor, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. E agora, 2 Pedro 1,10, o que diz, James? Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente, faze firme a vossa vocação e eleição. Todos são chamados, todos os cristãos são chamados. Mas aí você deve ater-se ao chamado e ser fiel a ele. A Bíblia claramente afirma que Deus colocará num teste, na verdade uma série de testes, antes mesmo de você ser qualificado. A primeira coisa que você deve entender é Provérbios 23, 26. Por favor, leia para mim, William. Esse é o primeiro passo para o ministério. O primeiro passo para o ministério é Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Pare. Dá-me o quê? O teu coração. Deus quer que o seu coração seja dele. Você deve dar o seu coração para ele. Você começa a servi-lo dando-lhe o seu coração. Isso significa suas emoções, seus desejos, sua vontade, o controle, tudo. Dê tudo a ele. Seu coração, uma vez dado a Jesus, se torna a sua propriedade. Dá-me, filho meu, teu coração, e o que mais diz? E os teus olhos observem os meus caminhos. É isso, a primeira coisa é dar-lhe teu coração, e depois ouça-o. As pessoas não querem muito ouvir a Bíblia. Não querem ouvir a porção onde diz, por exemplo, quando Elias escolheu Eliseu, Eliseu foi obrigado a destruir seus negócios para se qualificar. Ele era agricultor, ele destruiu os instrumentos que ele usava para cultivar. Ninguém hoje quer deixar seu trabalho por causa de Jesus. Querem ter o trabalho ao lado. Ele destruiu seus instrumentos de cultivo para provar sua fidelidade ao chamado. Ele queimou todos os bois para dizer, estou cansado da minha vida antiga. E Elias ficou bravo com ele, pois ele não quis se despedir de seus pais. Não há menção em 1 Reis 19 que Eliseu foi em casa dizer adeus. Um homem chega perto de Jesus e diz, eu te seguirei. E o Senhor diz, as raposas têm lugar para reclinar a cabeça, mas eu não tenho lugar. Pois algumas pessoas são rejeitadas do chamado. Mas quando o Filho do Homem diz a um homem, ele responde, deixe-me enterrar meu pai. O Senhor diz, vai, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não preciso de ti. Deus não tolera certas coisas. Se rejeitarmos o chamado, nunca seremos aceitos da segunda vez. Ele não faz brincadeiras com isso. O chamado de Deus é um assunto muito sério. As pessoas entram em ministérios crendo que é só glória, e não é. O chamado de Deus é um assunto muito sério. As pessoas entram em ministérios crendo que é só glória, mas quando você encontra alguém que é um vaso escolhido em potencial, você o treina e começa a treiná-lo. Estou fazendo agora com um dos nossos jovens. Estou treinando e preparando para o seu amanhã.
você derrama dentro dessas pessoas. Tive uma conversa com meu genro sobre isso. Os requisitos do ministério, o preço que Michel terá que pagar. Ele não tem escolha se ele quiser entrar. Não dá para mudar de ideia. Ou dizer, eu não sabia que era tão difícil. Uma vez dentro, você fica preso. E Deus quer dizer, uma vez dito o sim para o chamado, é isso antes de começar os testes. Então eles começam, e eis que Deus fará com você. No instante que você disser sim, Ele provará seu coração. Na verdade, a Bíblia diz que em Deuteronômio 8:2 que Deus prova o coração. Em Jeremias 17:10 diz que Deus sonda o coração. Em Provérbios 21:2 Deus pondera o coração. Jesus testou os discípulos antes mesmo de escolhê-los. Como? Posso dar um exemplo? Ele está andando no mar da Galileia. E quer ver se eles o querem no barco ou não. Então ele faz parecer som que ele está passando por eles, até que eles clamaram. Ele está no caminho de Emaús, é uma separação dos caminhos. Ele os testa, querendo ir para um lado enquanto eles querem ir para o outro. E espera até que eles vejam quão exigentes se tornaram para manter com eles. Deus quer ser forçado em uma posição. Ele ama uma luta com você. Ele quer que você o empurre, quer que você o impulsione. Ele não é facilmente convencido pela sua decisão. Você pode dizer sim ao Senhor e Ele se afastará de você para ver se você virá após Ele. A Bíblia tem uma afirmação maravilhosa sobre Ezequias. Em 2 Crônicas diz: Deus retirou-se dele para ver o que havia no seu coração. Deus se afastou de Ezequias para ver o que havia no coração dele. Deus se afastará de você para ver se você irá após ele. Ah, bem, eu não vou incomodar. Quando Deus chama, Ele testa. Ele analisará seu coração frequentemente. Ele o sondará e o observará. Te testará todos os dias. Te testará em momentos em que você nem estará procurando por isso. Ele se afastará para ver o que você fará. Ele tirará sua presença para ver o que você fará. Ele enviará problemas para ver o que você vai fazer com isso. E estes são os problemas em que Ele te colocará. Eu vou salvar suas vidas hoje. Querem mesmo isso, não é? O primeiro teste é o teste do tempo. Ele te tocará na estante. Te colocará na estante. Ele fechará cada porta na sua cara. Mas vezes você disse a Deus: eis-me aqui, me usa, aqui eu estou. Usa-me. Aqui estou eu. Jesus chama e você diz: aqui eu estou, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado por me chamar. Eu te darei minha vida e farei isso e farei aquilo. E quando você se der conta, Ele te coloca na estante e te ignora. Esse é o teste número 1. Por que Ele faz isso? Vamos lá. Muito simples. Ele está olhando para os seus motivos. Está analisando os seus motivos. Na hora em que você passa por esse teste do tempo, é a hora em que Deus começa a purificar os motivos dentro de você. Às vezes dizemos, Senhor, estou aqui, mas nossos corações não estão puros. Então Ele examinará nossos corações, nos fechando em algum lugar, num canto, uma estante, se esquecendo de nós. Então você espera.
talvez você irá esperar um longo tempo. Agora, se você se firmar nisso, descobrirá que a sua fé irá crescer. Deus te ignora para construir e fazer crescer a sua fé. Abraão, eu não vou dar nem todas as passagens. Só vou dar a vocês. Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos. Quando ele teve Isaac, ele já tinha 100. 25 anos de espera. Nesse meio tempo, ele quase estragou tudo quando ele teve Ismael. Pois às vezes as pessoas não querem esperar. 25 anos é muito tempo. Deus lhe dá uma promessa e 25 anos depois ele a cumpre. Durante esses 25 anos, a fé de Abraão cresceu. A fé dele foi purificada. Tudo em Abraão começou a mudar, ele se tornou agradável a Deus. Assim, Deus te faz passar por um tempo, um período, em que você não será chamado, não será reconhecido, você será ignorado. Fase do boi selvagem. Então eu sou chamado, mas a primeira coisa será um período de silêncio. Assim ele chama Abraão, Gênesis 12:4, com 75 anos de idade. Gênesis 16:1-4, ele faz uma tolice, toma Agar por esposa e tem Ismael. Que acontece 10 anos depois, diz a palavra. Então em Gênesis 16 diz, depois de ele ter vivido na terra 10 anos, então Agar aparece e se torna sua esposa. E agora ele tem 85 e depois ele está com 100, quando Isaac aparece. No qual, e é surpreendente, ele quase se arrependeu no meio do caminho, se lembra? Ele disse a Deus que Ismael me satisfaz. Não se preocupe com Isaac, estou bem com ele. Estou bem com Ismael, está bem. Isso em Gênesis 17, onde ele diz, basicamente ele disse a Deus, não se preocupe em me dar outro filho. Não, ele disse, sua semente será chamada em Isaac, o que significa que o Messias virá de Isaac e não de Ismael. Todos passam por isso, eu passei. Todos querem se apressar no ministério. Você tem que entender que Deus te colocará em um período de espera. E ao mesmo tempo, enquanto espera, outros testes vêm. Deus não espera pelo teste do tempo antes de começar outro teste. Eles começam vários juntos. Estão ouvindo? Enquanto Abraão esperava por 25 anos, durante esse período Deus começou a testá-lo em outras áreas. Como ele fará com você. Deus testará o seu conhecimento sobre as Escrituras. A palavra te testará. Por quê? Você enfrentará provações, tribulações e dificuldades em que você terá que confiar nas promessas. Coisas te atingirão com força e você não terá outro escape além da Bíblia. Isso é chamado de teste da palavra. Em outras palavras, de repente, coisas desastrosas acontecem. De repente, você é perseguido, você é provado pela sua família. Ou negligenciado pelos seus pais, ou acusado falsamente. E o que tem que fazer nesse único refúgio? Deus verá onde eles irão quando esses problemas começarem. Eles se afastarão ou chegarão mais perto de mim? Foi isso que aconteceu comigo. Deus me chamou. Ele me chamou quando eu tinha 11 anos. Nada aconteceu até os 19. Então eu fui salvo, meus pais me rejeitaram.
Meu próprio pai me mandou para um psiquiatra, pois ele achava que eu tinha perdido a razão. Minha família me perseguiu, minha irmã Rose, vou dizer o que foi que aconteceu. Aqueles dolorosos 3 anos que passei com a minha família, eu não tive para onde ir, a não ser para a palavra. Eu tive que ver o que a Bíblia dizia sobre o meu estado, minha situação, meus problemas, provações. Isso chama-se o teste da palavra. De repente você adentra na palavra, pois não há outro lugar para isso. Você olha para as Escrituras, pois não há outro lugar para olhar. E eu comecei a ler a palavra quando eu fui salvo, comecei a estudar. Deus é minha testemunha. Tenho vários diários, eu posso mostrar para vocês, que Michel viu, eu escrevi o que Deus me ensinava quando eu tinha 19 anos. Ainda os tenho. Material rico. Você não acha que essas pregações vêm porque eu li livros? Querido Deus do céu, eu li a Bíblia muitas vezes. Eu passo por esses livros pelo menos 2 vezes por ano. Quando eu leio a Bíblia é a coisa mais simples para mim agora. Pois eu li, reli. Eu não creio em pular certas partes. Eu leio completamente. Quando termino eu volto, começo tudo de novo. Por onde ir além da Bíblia? Eu comecei quando era um jovem rapaz. A igreja que foi construída em Orlando, 10.000 pessoas. Por que você acha que elas vêm? Porque eu canto, aleluia? Elas vêm por causa da palavra. Deus te colocará em um período em que a palavra é o único lugar em que você recorrerá. Bem, a Bíblia me diz em Salmo 105, 17 e 19, por favor, leia para mim. Que José, quando estava sentado naquela prisão, a palavra de Deus o testou. Teve que confiar nas promessas que Deus fez. Verso 17, Salmo 105. Enviou adiante deles um varão, José, foi vendido como escravo. Em outras palavras, ele teve provações, problemas. Feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-lhe a ferro, até o tempo que sua palavra se cumpriu. Sua palavra, a palavra de Deus, ele teve que confiar nas promessas. Continua. A palavra do Senhor o provou. Ele teve que se apoiar apenas na Bíblia. Então Deus observa e diz, tudo bem, eles vão se apoiar na palavra ou vão se apoiar em outras coisas? Bem, a Bíblia disse, e eu tenho que falar uma coisa, não é fácil, mas eu vou dizer. Deus deu a Adão o ofício, mas a Eva a influência sobre o ofício. Então Deus diz a ele, não toque no fruto, ela diz, comam. E ele obedece a ela ao invés de obedecer a Deus. Pois o que Deus deu à mulher é a arma mais poderosa. Em favor do reino ou contra o reino. Chama-se influência. Grandes pregadores têm esposas que os apoiam. Mas no momento em que perdem o apoio da esposa, eles desmoronam. O preço é pago por aquele que viaja e aquela em casa. Quando Billy Graham viajava, Ruth disse, pagarei o preço para educar as crianças. Para te dar apoio se você ficar fora por meses seguidos. Eu perguntei a Oral Roberts, apenas alguns dias, eu disse, com que frequência você via a Evelyn? E ele disse, quando eu tinha as cruzadas, comecei às vezes por 3 semanas. E diz que Evelyn teve que educar as crianças. E ela vinha por 2 ou 3 dias e voltava. Ele disse, sem Evelyn eu não tinha sobrevivido. Eu disse, bem, quero te perguntar uma coisa. Ela alguma vez reclamou? Ele disse, nunca. Alguma vez ela tornou sua vida difícil? Ele disse, nunca. Pois ela disse a eles, antes de se casarem, pagarei o preço com você. Por isso que Oral Roberts é o que ele é.
E você tem que entender que a sua posição como esposa é a de apoiar. Companheira significa apoiar e usar a arma da influência para glorificar a Jesus. Para promover o Evangelho de Cristo, para apoiar o ofício de seu marido. Deus te recompensará tremendamente por isso. Mas hoje temos homens que são chamados, mas suas esposas não. Então eu digo a vocês, jovens, que não são casados, antes de encontrar sua esposa, encontra o seu chamado. Então encontre a esposa que se encaixa com o seu chamado. E não o contrário. Se encontrar a esposa depois do chamado, a esposa pode se ajustar ao seu chamado. Tenho certeza de descobrir seu chamado e depois encontrar a mulher, se ajustará ao seu chamado. E acabei de salvar seu casamento. Salvei seu futuro. Não se apresse para o casamento por causa de emoções. Não se apresse para o casamento por causa de beleza. Não se apresse para o casamento porque ela é legal com você. Antes de um homem comprar um carro, ele checa o carro para ver se é o certo. Eles nunca se apressam comprando coisas caras. Eles se asseguram de que o carro vai funcionar e tal. Mas com o casamento eles se apressam cegamente. E acabam em problemas. Com Deus e com a família. Por que há tantos divórcios hoje? Ninguém pensa no preço a pagar por se casar com aquela mulher, ou o preço que ela tem que pagar. Por que você acha que há tantos divórcios hoje? Ninguém pensa no preço a pagar por se casar com aquela mulher, ou o preço que tem que pagar para se casar com ele. Em que tipo de casamento ele está entrando? Que chamado está na vida dele? Você deve entender que é uma decisão séria. Então, eu aconselho aos jovens: não se casem até estar absolutamente certos que vocês encontraram o seu chamado em Deus. E o povo diz amém. E quando você tiver passado pelo teste do tempo e pelo teste da palavra, vou te dar outro teste. Você será testado na sua habilidade de servir. E eu chamo de teste do servo. Deus te colocará em um lugar para ver. Você está disposto a servir a outro homem? Todos queremos servir a Deus. Devemos servir a outro pastor, a outro ministério, antes de podermos ser escolhidos por Deus. Deus observa como você trata os servos dele, antes mesmo dele te escolher. Eliseu serviu a Elias. Ele o serviu. Em 2 Reis 3,11 diz que ele se tornou seu servo. Ele era chamado de servo de Elias. Eu não acho que alguém hoje no ministério diz: eu sou o servo. Todos eles querem ser patrões, não servos. Ele foi chamado de servo de Elias. Você deve servir a um homem de Deus. E se o homem de Deus disser: eu preciso de você, e sua mulher disser: você escolhe um homem de Deus. Mas não gosto disso, então você não pertence ao ministério. O chamado vem primeiro. Sei que é difícil. É algo pesado. Mas é o chamado de Deus. Nunca questione o chamado de Deus. Ou se é chamado ou é um jogo. Quantos de vocês acreditam com todo o coração que Deus quer realmente usar vocês? Levante suas mãos para o alto. O preço que diz o chamado vem primeiro. Não vou voltar atrás do chamado de Deus na minha vida. Não deixarei minha família intervir.
Esse é o tipo de chamado em que muito pouco se dispõe a entrar. A Bíblia diz que Eliseu serviu Elias, possivelmente por anos, não por dias. A Bíblia diz que Eliseu serviu Elias possivelmente por anos e não por dias. E Elias dificultou a vida de Eliseu. E não apenas Deus, mas até Elias testou Eliseu, demitindo 3 vezes em um dia. Ele estava em Gilgal e disse: fique aqui. Eliseu diz: não fico. E vai para Jericó: fique aqui, não ficarei. Se você for, irei contigo. Se você se dispor a servir, Deus testará suas habilidades de servo. Ele verá o quanto de servo você será para um homem de Deus. Todos queremos servir a Deus, e você? Quando eu contrato pessoas, digo que devem saber que existe um homem de Deus. É muito fácil servir o homem de Deus com o terno branco, porque tudo que deve fazer é ficar parado e observá-lo. Mas servir o homem de Deus é uma história diferente, pois ele é um homem muito difícil. Eu disse: quero que saiba que eu sou um homem muito imprevisível. Sou exigente e complexo, pois os homens de Deus são estranhos, não se sabe quando estão felizes ou com raiva. Eles se levantam pela manhã, tudo está bem, e recebem um telefonema que bagunça com o dia deles. Então eu disse: ouçam, mas nunca se esqueça que o homem ainda é o homem de Deus, sem o terno branco. Se você passar dos limites de respeitar seu ofício, você está fora. É o ofício que importa, o ofício. Deus deu a esse homem um ofício e você o respeita. E você tem que manter isso, lembrá-los todos os dias. Lembrar todos os dias, pois as pessoas não aprendem rápido. Bem, outro teste, estão prontos? O teste do deserto. Tudo isso acontece no mesmo período. Deus te colocará no período mais difícil da sua vida. O teste do deserto significa... ouça. Quando Moisés foi para o deserto, Mike, Deus o despiu do Egito em seu ser. Por 40 anos ele esteve naquele deserto, para que o mundo que ele conhecia pudesse ser tirado dele. Em Êxodo 2, ele deixa o Egito. Atos 7, 29 e 30 diz que ele esteve no deserto por 40 anos. 40 anos depois, o Egito estava fora dele. Aí você diz: quanto tempo o teste pode durar? O tempo necessário para tirar o mundo de dentro de você. Deus tirará o mundo do seu sistema. Eu não tenho nenhum interesse nesse mundo, eu juro. Não aprecio nada dele. Temos que ser luz nesse mundo, sim, mas não ter nenhuma associação com ele. Deus te passará pelo deserto para tirar o mundo de dentro de você. Para tirar o Egito de você. Para te despir das coisas que você gostava e que nesse mundo te dava. Isso significa um período de dificuldade. Um período em que Deus purificará o seu ser. E nessas ocasiões você não tem nenhuma escolha a não ser buscar a Deus. Acredito que o teste do deserto é o que irá forçar a oração na sua vida. Realmente não sei por qual tipo de deserto você passará. Meu teste do deserto começou quando minha família se afastou de mim. Deus te testará com o tempo, com a palavra. Eu não tive ninguém com quem conversar além de Deus.
Deus Todo-Poderoso tirou até meus amigos de mim. Eles e eu não tínhamos mais nada em comum. E eu comecei a me afastar. Vou dizer algo. Esse teste do deserto é o mais importante pelo qual você passará. Pois durante esse período, é como se tudo à sua volta se fecha. Como se as pessoas se afastam de você, você começa a perder seus amigos. Começa a perder pessoas com quem você gosta de estar. Deus irá tirá-las, eu juro, irá tirá-las de você. Coisas com as quais você se sentia confortável, você começa a ficar incomodado. E de repente você está sozinho. E a oração é forçada na sua vida. Forçada. Esse é o teste mais importante pelo qual você passará. A Bíblia nos diz em Provérbios 24 e 27 que devemos nos preparar para sermos usados por Deus. Provérbios 24 e 27, Sr. Brock, por favor. Você tem que se preparar, ficar pronto. Você se adapta ao ministério. Você se treina. E isso foi o que fiz quando era jovem. Se quiser que Deus te use, comece a se preparar agora. Não espere até que seja tarde demais. Eu comecei a me alimentar da palavra de Deus. Eu ouvia Kathryn Kuhlman toda noite no rádio. Da Wheeling, oeste da Virgínia, lá em Toronto. Nem dava para ouvir direito o sinal do rádio. Mas eu me assentava e anotava tudo o que ela dizia. E ainda tenho as anotações. E eu ouvia Long Cunningham, Corrie ten Boom, Annie Baxter, Bob Monfield, Derek Prince. Graças a Deus havia professores maravilhosos da Bíblia. Assim você podia aprender bastante. Eu frequentava uma igreja grande, Maxwell White. Era algo tremendo. Eu sei que hoje é mais difícil, pois não temos mais esses gigantes, mas ainda assim vocês podem ter os livros deles. Vocês podem ouvir suas fitas, eu ainda faço. E o ponto que você deve se preparar para o ministério é o que a Bíblia diz em Provérbios 24 e 27. Por favor, Senhor, prepara os teus trabalhos de fora, apronta bem o teu campo. E depois edifica a tua casa. Exatamente, você prepara e depois constrói. Não dá para construir um ministério se não preparar antes. Bem, vamos cuidar de algo mais que é extremamente importante. Deus Todo-Poderoso, uma vez que Deus te chama, Ele permitirá que você passe por testes. Esses testes provarão se você é digno de ser escolhido. Bem simples. Eu passei por esses mesmos testes na minha vida. Posso te dizer a partir da palavra e a partir do que aconteceu comigo. O primeiro teste é quando Deus te chama. E se Ele realmente te chamar, como acabamos de ler, todos são chamados. Digam depois de mim, eu sou o chamado. Bom, ser chamado não significa que você irá terminar no ministério. Ser chamado pertence a todos. E Deus irá te colocar em um processo antes mesmo de começar a te usar. E o processo começa com um teste que se chama tempo. Time. Time. Deus te coloca na estante por um longo tempo. Abraão foi chamado quando tinha 75 anos, eu já disse. Mas Isaac veio quando ele tinha 100. 25 anos é muito tempo para esperar pela promessa. Bom, muitos de nós não precisarão esperar tudo isso, mas há um período em que Deus te colocará na estante. E a razão para isso é produzir fé na sua vida. Pois o tempo gera fé, à medida que você espera Deus te usar. Ainda acredito que Deus te chamou? A fé começa a borbulhar na sua alma. E é claro, é difícil. Será muito difícil. Não estou dizendo de modo algum que será fácil. Isso é algo que nós não entendemos. Por que Deus tem que me submeter a isso tudo? Para desenvolver a fé.
difícil, porque Deus te coloca na estante para desenvolver a sua fé, pois você se segura ao chamado. Bom, o chamado de Deus exige outro teste. Eu falei sobre outro teste ontem à noite e não vou repeti-lo. Esse outro teste é quando a palavra de Deus se torna a única fonte. Pode chamá-lo de teste da palavra. E isso tudo acontece ao mesmo tempo. Você está esperando, pode ser por 3, 5, 10 anos, 20 anos de espera. Nunca sabemos, você nunca saberá por quanto tempo terá que esperar. Até que seja o tempo. Veja o que aconteceu comigo. É por isso que eu posso tirar da Bíblia também, pois foi o que aconteceu com Abraão. Por que ele teve que esperar? Havia muita carne no caminho. Ouviram isso? Too much flesh in the way. A carne tinha que morrer e se submeter antes de Deus pudesse. Deus não pode avançar para você se houver muito do seu eu no caminho. Abraão teve que se tornar Abraão. Ele teve que morrer para a carne. Enquanto ele era forte, Deus disse, não vou tocá-lo. Mas quando Abraão completou os 100 anos, não podia gerar um filho. Deus disse, agora é minha vez. Então Deus teve que esperar até que a carne, enquanto sua carne ainda estava forte, Deus não podia começar a usar. Você dirá, eu fiz isso. Mas quando a carne está morta, Deus diz, a carne não se gloria, pois Deus recebe toda a glória. E o povo diz, amém. Então é por isso que esperamos. Quando você espera, Deus começa a lidar com você. Então essas coisas são estimadas, mais estimadas para você. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele queria ficar com Ismael, como aquele através do qual o Messias viria. E Deus disse, não, Isaac será, a tua semente será chamada. Tua semente significa Messias. Porque ele veio e disse, deixe-me Ismael, seja o escolhido. Por que se preocupar com outro filho? Deus diz, não, minha escolha é Isaac, não Ismael. Sempre queremos agarrar Ismael quando Deus nos quer dar um Isaac. Você deve abrir mão de Ismael. Eu não gosto de dizer isso a você, é uma coisa difícil de se fazer. Andrew, vem aqui por um momento, vem aqui. Esse jovem trabalha para a Ryan Burke. Ontem à noite conversamos por um longo tempo. Pega o microfone, Andrew. Você falaria com meus jovens sobre o ministério? Então ele veio e eu fiz algumas perguntas a eles ontem à noite. Você tem 25 anos. O que eu disse sobre o preço que você tem que pagar? O preço a pagar é que eu devo abrir mão de mim mesmo. Para assumir o chamado de Deus. Para ajudar o bom que você não vai para casa desde o Natal passado, correto? Correto. Você é solteiro, correto? Sim. Com seu tipo de cronograma, você provavelmente destruiria seu casamento. Sim, senhor, correto. Bem, eles viajam 40 dias seguidos. Eles estiveram de viagem por 41 dias. Nenhum casamento pode sobreviver a isso. É impossível, a menos que sua esposa tenha um chamado igual ao seu. É isso que acontece hoje. O homem é chamado, mas sua mulher não. Aí eles têm problemas. Eu disse a ele ontem, se você quer um casamento bem sucedido, com esse tipo de cronograma que você mantém, eu disse, sua mulher deve ser tão comprometida com o bom como você. Bem, ele está fazendo do jeito certo, ele encontrou o seu chamado antes de encontrar a sua esposa. O problema é que muitos se casam e depois encontram um chamado. Esqueça, irmão, não vai funcionar. Não encontre a esposa e depois tente se encaixar no chamado. Encontre seu chamado e tenha certeza de que ela se encaixa. É assim que funciona. O povo diz, amém. Estou salvando sua vida, filho. Estou salvando sua vida. Então eu disse a ele, Andrew, com esse cronograma,
Ele está longe de casa, ele está com Rembonk todo santo dia. 7 dias por semana. Ele cuida do homem de Deus. E eu fui um pouco duro com ele ontem. Mas ele lidou bem com isso. Mas o ponto é esse, Deus irá te honrar. Você deve ter passado por isso de que estou falando, o teste do tempo. E você disse, ó meu Deus, porque eu estou aqui? O que eu devo fazer? Então a palavra de Deus começou a te testar. Não me diga que você não teve que se apoiar nas promessas de Deus. Absolutamente. Muitas vezes. E aqui é a terceira coisa. Terceira coisa que irá acontecer com você, que eu já vou falar. E fique aqui, pois você é um grande exemplo do que eu estou ensinando. A palavra de Deus nos testará de modo tal que Ele nos permitirá experimentar o que Josué experimentou. Seremos traídos, acusados, esquecidos, ignorados e possivelmente acabaremos em um poço horrível. Ele tinha o seu poço, nós teremos o nosso. No instante que isso acontecer, apenas um lugar para ir, que é a palavra de Deus. Como se chama? The Word of God, a palavra de Deus. Você deve se apoiar na Bíblia, sim senhor. Houve momentos, tenho certeza, que as coisas ficaram muito difíceis na Nigéria. Com certeza. Diga a ele sobre uma viagem que você esteve 41 dias. Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Joanesburgo, Hong Kong, Singapura e Taiwan. Tudo isso é uma viagem. Você não foi para casa. E dormiu todo tipo de lugar. E a Nigéria, todo mês, a cada 10 dias, exatamente. Esteve em algum dos piores lugares do mundo como homem de Deus. Que exige bastante de você. É controlador como eu. Se você quer trabalhar com homem de Deus, certifique-se de entender uma coisa sobre ele. Ele é imprevisível, ele te conduzirá. Melhor estar preparado para isso. Esse homem tem experimentado isso. Mas a palavra de Deus é o teste pelo qual ele está passando e você passará. Pois Deus olhará para você e dirá, imagina agora como eles lidarão com as provações. Ele vê como você lidou com o seu tempo na estante, quando você foi ignorado. Enquanto sua fé crescia e sua carne morria. Então, estão prestando atenção? Muito bem, só queria ter certeza. Ele observará como você se porta. Irmãos, ele teve as suas provações. Mas o ponto é que ele teve que se apoiar na palavra de Deus. Esta é a terceira coisa qual te acontecerá. Ele verá como você serve o homem antes dele te usar. Qual dia você terá o seu próprio ministério? Eu sei 110%. Bem, você ainda não foi escolhido. Bom que é escolhido. E você não. Você é chamado para servi-lo, mas permanecer fiel, Deus te escolherá um dia para seguir seus passos. Deus não escolheu Gerson. Ele escolheu Josué para ser assistente de Moisés. Então levar o povo de Israel para o Egito. Correção, Canaã. É maravilhoso às vezes os filhos realmente não conseguem. Estão ouvindo? Todos queremos que nossos filhos sigam nossos passos. Não contem com isso. Pois isso depende de eles, se eles serão fiéis como Josué. Assim, aqui está você, que não é filho de Bonque. Não é de seu sangue e carne, mas você está com ele. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bem, você não é escolhido ainda. Lembre-se disso. Ele é o vaso, você é chamado. Mas ao longo do caminho, tome cuidado. Sabe o que eu disse a ele ontem à noite? Sei que isso é algo que você não quer dizer a um jovem. Eu disse, quanto tempo tem você com Bonk? Ele disse, 2 anos. Eu disse, se você o deixar agora, Deus destrói você. Não disse isso a você? Sim, Senhor. Isso está na Bíblia. Se você abandonar um homem de Deus depois de se comprometer com ele, Deus te destruirá. Você me pergunta, onde está isso na Bíblia? Eu mostro a você se você quiser.
Eu odeio as escrituras e disse, sabe de uma coisa? Disse Corá era um dos servos que Deus deu a Moisés. E ele era um primo de Moisés. Quando ele ficou contra Moisés, Deus o matou. E seu irmão Arão, que serviu Moisés? Quando veio contra Moisés, Deus quis matá-lo. Se não fosse pela oração de Moisés, ele teria morrido. E a sua irmã que disse, bem, eu não gosto da esposa com quem você se casou. Ela se opôs a ele. O que aconteceu? Foi atingida de lepra. E Geazi, servo de Eliseu, que traiu o seu mestre, o que aconteceu com ele? A lepra o atingiu. Deus não brinca com essas coisas. Você abandona o nome de Deus, Deus virá atrás de você. Deus fica com muita raiva, mais do que seus servos. Deus ficou mais irado do que Moisés. Contra Miriam e Arão. Precisou de Moisés salvar Arão e Miriam. Jesus disse algo surpreendente sobre Judas. Seria melhor ele não ter nascido. Judas está no inferno, assim como todos. Como ele pode ter o pior? Pois Jesus disse, seria sido melhor não ter nascido. Irmão, se você trair o Filho de Deus, você sofrerá muito mais do que todos. Isso é uma coisa séria. O ministério não é um jogo. Você passará por um teste de tempo em que Deus destruirá a sua carne, construirá a sua fé. Passará pelo teste da palavra para ver sua confiança. Confiará na palavra ou em sua própria força? Receberá as promessas ou irá ter aconselhamento? Pois quando provações e problemas chegam, a palavra é a sua única fonte. E Deus observará e dirá, vamos ver se eles confiarão na palavra de Deus. Mas tem algo mais. A terceira coisa em que Deus te colocará, ela acontece toda vez. Ele verá se você é um servo de coração ou se é tudo bobagem. Você fala realmente sério quando diz, estou aqui para te servir? E ele te testará mesmo. Aqui para servir não significa bem, deixe-me levar a sua pasta e parece bem atrás de você. Servir significa literalmente servir. E quando você serve, Andrew, deve-se abrir mão de muitas coisas. Tem que abrir mão de amigos e tempo para si mesmo, tempo para os pais. Pois a Bíblia diz que quando os homens foram chamados, eles não tiveram chance de ir para casa e se despedirem. Sim, Senhor. Eu sei que é difícil, sinto muito. É a Bíblia. O Senhor chama um homem cujo pai tinha morrido. Aí você pensa no natural, por favor, deixe o homem enterrar o pai. O que Jesus diz? Deixe que os mortos enterrem os mortos e você me siga. O chamado de Deus é mais importante do que o funeral do seu pai. Eu preguei na mesma noite em que enterrei meu pai. Enterramos meu pai em setembro de 82. Eu estava pregando para Billswad. Naquela noite em Columbus, Ohio. Enterrei meu pai de manhã em Toronto. Estava pregando aquela noite. Bill me disse, como você consegue? Eu falei, como posso? O chamado de Deus é a minha vida. Não importa se meu pai está morto. E ele começou a chorar e disse, nunca te vi pregar assim. E eu respondi, Bill, por favor, pare com isso. Estou aqui para pregar porque Deus me chamou. Meu pai está no céu, graças a Deus. Ele irá me querer pregando, não chorando. Forte. E o homem veio e disse, deixe-me enterrar meu pai. E o Senhor fica com raiva dele. Quando Eliseu disse para Elias, deixe-me despedir da minha família, o que você vai fazer com isso? Em outras palavras, não me incomode com isso. Pois vejam bem, o chamado de Deus significa abandonar todos. Tudo deve ser colocado para trás. Eu te disse 3 coisas sobre minha esposa ontem, lembra? Sobre conseguir uma esposa. 3 coisas. Se você quiser se casar com a mulher certa, quais são elas? A primeira é um terreno bom. Escreva isso, meninos. Vou ajudar algum de vocês, jovens.
O tipo de esposa que entende o chamado de Deus deve vir de um bom terreno. Isso quer dizer, uma família temente a Deus. Nunca se case com uma garota que vem da família desorganizada. Você terá um futuro bagunçado com ela. Certifique de que ela vem significa uma educação de temor a Deus. Número 1. Número 2, o que era? Uma mãe temente a Deus. Uma mãe temente a Deus. Segundo ponto, pois se ela se tornará como sua mãe. Isso é fato de vida, meu irmão. Se você não gosta da mãe dela, não toque na garota, pois ela será assim como a sua mãe ao longo do percurso. Como assim, Deus o ajude? Estou te dando. Ele está orando por mim, não preciso de ajuda, Sr. Brock. As pessoas querem, vocês querem ou não? Certifique que ela vem de um terreno religioso, ou seja, uma herança de temor a Deus, e se assegure. Número 3. Analise a herança em ambos os lados da família. Certifique que a herança dos dois lados da família, o pai, a mãe, os avós, seja rica no Senhor. Você tem esses 3, a maioria das vezes você vencerá. Veja bem, nenhuma mulher realmente cristã se rebelará contra o marido que a ama de fato. A palavra diz: ame sua esposa como Cristo ama sua esposa. Pois se você amar sua esposa, sim, ela se submeterá a você com prazer. A submissão não quer dizer me governe, sou sua escrava. Vou limpar seus pés com meus cabelos. Não quer dizer isso. Submissão significa vou me submeter à autoridade para me proteger. É para proteção. Quando uma mulher diz para seu marido, me submeto à sua autoridade, ela faz isso porque ele a adora. Ela se submete porque ele a ama. E faz isso para que ele a proteja, não a destrua. Quantos entenderam? Levante suas mãos bem alto. Quantas de vocês, senhoras, gostariam de submeter a um homem que te adora? Ou te protege dia e noite e cuida de você 24 horas por dia? E nenhuma vez ao dia fez algo ruim para você. Se submeterão com prazer, pois farão isso para ele te governar, mas para que ele te proteja. Você se torna o amor dele, sua namorada. A melhor amiga que ele tem no mundo é a esposa. É assim que funciona. Exatamente. É o que a Bíblia ensina. Mas algumas vezes se vê isso. Estou falando com esse jovem sobre o chamado de Deus e disse: se certifique se sua esposa vem de um lar religioso, de uma mãe dedicada a Deus, herança. Assim você não vai ter problema. Se assegure que é ser tão chamada quanto você para servir o bonque, pois ao contrário, o teste de servo é você estar passando por ele agora. Deus irá testar seu limite em servir um homem de Deus. Os homens de Deus são imprevisíveis. Número 1. Número 2. Escreva isso se for trabalhar com um pregador. Você deverá saber isso. Os homens de Deus, às vezes, se afastarão de você. Se afastarão por causa de pressão em suas vidas. Elias se afastou do seu servo, ele o deixou em Berseba para descer a Horebe. Então você deverá ser um apoio. Seu dever é apoiar o homem de Deus. Seja o que for que ele esteja enfrentando. Porque você tem que apoiá-lo. É isso que o servo. Isso é o que o teste do servo significa. Deus te colocará em um lugar para ver como você servirá. Ele é capaz de servir ao homem quando ele não está presente para servir. Eu digo aos meus jovens que há o homem de Deus e o homem. É muito fácil servir o homem de Deus, pois ele é o que está na plataforma cantando aleluia, vestido de terno branco. Mas o homem que não está de terno branco, nem está na plataforma, que faz caminhadas na praia, como você anda com o Bonk, pois ele mora na Flórida. Este homem pode ser muito difícil às vezes.
Quando estamos na multidão, tudo vai bem, mas sozinhos temos problemas. Pois a coisa mais difícil para o homem de Deus é quando ele não está com o seu povo, com a sua família, está sozinho. E há problemas e lutas em seu coração, na sua mente. Acordei um dia, orei e passei um momento maravilhoso, cantando em espírito, amando o Senhor. E o telefone tocou, e quando o telefone tocou, recebi as notícias que quase destruíram tudo que eu tinha acontecido naquela manhã de oração. E graças a Deus que a oração pode te guardar. Mas quando essas coisas te atingem do nada, é muito difícil não lidar com elas. Estava em Chipre, pronto para uma cruzada, quando recebi a notícia de que estava sendo investigado pelo Senado americano. Agora me digam, a oração pode ajudar? Claro, mas precisava, naquela hora, que alguém me dissesse, eu creio que Deus está com você. Você precisa de apoio quando ouve que o Senado está te investigando. E você se pergunta se vai sobreviver a isso. Estas coisas te acertam do nada, então o que você vai fazer? Não apenas você, é importante que você conheça Jesus, mas é também importante ter pessoas como Caleb e Josué, que seguram sua mão na batalha. Quantos entendem? Levante suas mãos. Moisés conhecia Deus, mas ele precisou dos Calebes e Josués. Jesus, por sua vez, precisou de Pedro, Tiago, João, até mesmo o Filho de Deus teve que passar por isso. Então ele pode passar por isso. Ele pode passar por um Getsemane. Ele pode passar por uma batalha como um Amaleque. Pode passar por alguma batalha que ele nem vai te dizer, pois não pode. E nesses momentos é importante para este ir além do limite para servir o homem de Deus. Quero dizer, você via aquele homem, e ele durante as batalhas se torna bastante frágil, sensível, imprevisível. Pode ser facilmente prejudicado, pois sua força é sua fraqueza. E nesse momento é importante para o servo ir além do limite para servir ao homem de Deus. Quero dizer, servir aquele homem. E ele, durante as batalhas, se torna bastante frágil, sensível, imprevisível. Pois ser facilmente prejudicado, pois sua força é sua fraqueza é sua força sob a unção. Vocês querem que eu repita? O que te faz se render a Deus, sua sensibilidade a Ele, permite a unção vir sobre você. Essa mesma sensibilidade. Ouviram isso? Pois essa mesma sensibilidade que traz a unção sobre você pode literalmente destruir longe da unção. Porque de repente você está aberto às outras coisas além da unção. Pois Deus usa a mesma pessoa, a mesma personalidade. Assim, sua sensibilidade é sua vantagem sobre a unção. E a sua suscetibilidade fora essa. Eu acabei de dar a vocês algo importante. Não perca, não perca. Pois essa sensibilidade o torna muito vulnerável. E ele pode ser atacado muito facilmente. Ele pode se virar contra ele mesmo muito facilmente. O apóstolo Paulo disse algo maravilhoso, Andrew. Foi um dos clamores mais dolorosos da Bíblia. Todos os homens me abandonaram, ele disse. Isso parte o coração se você vê isso. Pois ele estava na prisão, sem apoio. Então ele diz, em Filipenses ele diz, porque nenhum outro como Timóteo tenho de igual sentimento. A expressão de igual sentimento significa de igual alma. Em outras palavras, ele e eu temos a mesma alma. Timóteo era a única força que temos em tempos de dificuldade. Você é um Timóteo para bom aqui. Às vezes as pessoas se afastam de você quando você passa por um problema. Esse é o momento em que eles precisam ter alguém presente. Então Deus te colocará no teste de servo e testará seu limite. O homem de Deus irá sugar cada gota das suas forças. Para continuar forte nessas ocasiões. E eu estava em um carro em Chipre, falava ao celular, quando eu vi que estava sob investigação do Senado americano.
No dia seguinte eu tinha um culto de milagres. Pensei, meu Deus, como vou ministrar amanhã com essa notícia? Graças a Deus, meu irmão, Henry estava lá. Sabe o que Henry fez? Ele segurou minha mão desse jeito e disse, Benny, eu estou com você. Fala-se de força. Tudo que você precisa é alguém dizer, eu estou aqui. É uma força instantânea. Então olhou para mim e disse, amanhã será um culto milagroso. Não deixe essas coisas te incomodarem. Você tem que ouvir isso de alguém. E se o Ray não estivesse lá? E se meu próprio irmão não pegasse a minha mão e dissesse, calma, não vamos falhar nessa? Isso te dá energia, te dá força. Deus testará isso em você. É isso que um servo deve fazer. Estão ouvindo? Deus testará suas habilidades de servidão, pois muitos não querem servir. Bem, número 4, eu disse a vocês ontem à noite. Deserto, vocês passarão pelo deserto. O que é deserto? Deserto é um lugar de tentação. Você será tentado, Deus te testará até o limite da sua tentação. Tentações desenvolvem nossa sensibilidade com o Espírito de Deus. O quê? Eu vou repetir. Quando você é tentado, eu vou usar o Andrew, mas eu não vou te envergonhar. Deus permitirá que você seja tentado em áreas nas quais você não foi tentado antes. Pois quando você é chamado desse modo, o diabo vai mirar em você. E tentações virão até você, pois você é solteiro. Está com o homem de Deus o tempo todo. Você vê as falhas dele, como a maioria das pessoas não vê. Você vê seus altos e baixos, suas provações. Tentações poderão vir até você, que já vieram antes. Deus verá o que você fará com isso. Tentações virão até você do tipo, ele certamente precisa de mim, não é? Sou mais importante para ele do que a sua família. Poderei escrever um livro sobre isso e ganhar dinheiro. E esses pensamentos podem passar pela sua cabeça. Você diz, nunca, não. O diabo atirará coisas em você. E Deus observará como você lida com tudo isso. Bom, um verdadeiro homem chamado dirá, sai de trás de mim, diabo. Um verdadeiro homem de Deus rejeitará esses pensamentos e tentações. As pessoas virão em busca de informações com você, pois você é o mais próximo dele. É isso que Deus testará. Mas quando você se submete ao Senhor, imediatamente você se torna. Tem que dizer isso. Você desenvolve um radar para o Espírito Santo. Pois à medida que essas coisas morrem em você, pois você diz não. Quando essas coisas morrem em você, um radar maravilhoso do Espírito Santo vem para o seu ser e você começa a aprender os caminhos do Espírito. Deus nos coloca no deserto para nos ensinar os caminhos do Espírito. E quando isso acontece, é você que irá passar por um tempo. Muitas pessoas falham nessa área. Pode passar no teste do tempo, no teste da palavra, mas quando chega esse, o teste do deserto, eles estragam tudo, pois é forte demais. E isso Deus testará na sua vida. Estou mostrando os passos para o lugar em que Deus te escolherá para o seu próprio ministério. Número 5, Deus, então, te permitirá passar por outro lugar, do qual não falei a noite passada. Talvez você esteja agora por 3, 4, 5, talvez 10 anos, já está no período de chamado, servindo o homem de Deus e coisas do tipo, e começará a questionar quando vai chegar o meu tempo.
Tenho servido este homem pelos últimos 10 anos da minha vida. Tenho sido fiel, tenho estado firme, inabalável. Estive lá por ele. Tenho aberto mão da minha família, do meu tempo com meus filhos. Aberto mão de dias de ação de graças, natais, blá, blá, blá. E de repente o que os atinge é: eu tenho aberto mão de tanto por esse homem. O que eu ganho em troca? Esse período é chamado de paciência. Você deve provar que é um homem paciente. Prove isso a Deus. Você tem que esperar até que seu momento chegue. Este não é o seu tempo. Enquanto ele estiver ministrando, não é a sua vez. Eis-me aqui, me usa, aqui estou eu. Jesus te chama e você diz, sim, Senhor. Alegremente você chora no altar, Senhor, obrigado pela sua misericórdia, por me chamar. Eu te darei minha vida e farei isso, farei aquilo e aquilo. E quando você se der conta, ele te coloca na estante e te ignora. Ele está olhando para os seus motivos. Ele está olhando os seus motivos. Na hora que você passa por este teste do tempo, é a hora em que Deus começa a purificar os motivos dentro de você. Você enfrentará provações, tribulações e dificuldades, em que você terá que confiar nas promessas. Coisas te atingirão com força e você não terá outro escape, além da Bíblia. Isso é... Em outras palavras, de repente, coisas desastrosas acontecem. Antes de podermos ser escolhidos por Deus, temos que servir outro ministério. Deus observa como você trata os servos dele, antes mesmo dele te escolher. Você diz, quanto tempo o teste pode durar? Tempo necessário para tirar o mundo de dentro de você. Deus tirará o mundo do seu sistema. Eu não tenho nenhum interesse nesse mundo, eu juro. Eu não aprecio nada nele. Temos que ser luz nesse mundo. Sim, mas não tem nenhuma associação com ele. Deus te passará pelo deserto para tirar o mundo de dentro de você. Para tirar o Egito de você. Para te despir das coisas de que você gostava, em que esse mundo te dava. Isso significa um período de dificuldade. Um período em que Deus purificará o seu ser. Nessas ocasiões você não terá nenhuma escolha a não ser buscar a Deus. Eu acredito que o teste do deserto é o que irá forçar a oração na sua vida. Esse é o teste mais importante pelo qual você vai passar. Já está no período do chamado, servir no nome de Deus e coisas do tipo. E começará a questionar, quando vai chegar meu tempo? Tenho servido esse homem pelos últimos 10 anos da minha vida. Tenho sido fiel, tenho estado firme, inabalável. Estive lá por ele. Tenho aberto mão da minha família, do meu tempo com meus filhos. Aberto mão do dia de ação de graças, natais, blá, 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 blá. E de repente o que os atinge é: eu tenho aberto mão de tanto por esse homem, que eu ganho em troca. Esse período é chamado de paciência. Você deve provar que é um homem paciente. Prove isso a Deus. Você tem que esperar até que seu momento chegue. Este não é o seu tempo, é o tempo dele. Enquanto ele estiver ministrando, ainda não é a sua vez. E não vai deixá-lo enquanto ele estiver ministrando.
Vamos concluir o ensinamento. Número 6. É o período mais memorável. Eu o chamarei de tempo de frustração. Você ficará tão frustrado com a sua vida que você parará e olhará para esse homem na plataforma servindo a Deus, verá unção sobre ele. Você deu 10, 15 anos, passou pelo teste do tempo. Teste da palavra, teste do servo. Simplesmente você fez um grande trabalho e tal, mas agora você começa a ter dores em seu corpo. Sua mente fica cansada. E quanto mais velho o homem de Deus se torna, mais difícil ele se tornará para você. É simplesmente assim. Você passará por frustração e Deus observará como você lida com isso. O apóstolo Paulo passou por essa frustração em 2 Coríntios 11. Todos nós passamos por isso. E nos dá a resposta em 2 Coríntios 4, onde ele diz: não olhem para o natural, olhem para as coisas do alto. Número 7. Haverá momentos antes mesmo de Deus te escolher. Haverá momentos em que você ficará desanimado ao ponto de querer morrer. Desânimo é uma parte do período antes de Deus escolher um homem. Chegará um lugar em que ficará tão desanimado como Elias que você dirá: melhor desistir agora, não quero continuar mais. Não consigo lidar com isso, não consigo lidar com o tempo, as viagens, o cansaço, o meu corpo. Não consigo lidar com um homem imprevisível, que não entendo, um dia ele está assim, outro dia está diferente. Não consigo lidar com isso, já desisti daquilo, bababá. E você chega ao lugar em que você fica tão desencorajado. Mas é apenas parte do processo. E eu estou te desanimando do ministério porque você não é chamado. Mas se você for chamado, você ficará firme. E o povo diz: amém. Então por que Deus permite o desânimo? Para te ajudar a se focar novamente no chamado. Esse é o motivo. Você se foca novamente no chamado quando você está desanimado. A frustração vem e você terá que reavaliar suas prioridades. O desânimo vem e você é forçado a se focar no chamado de Deus. Ouviram isso? Número 8. Você está quase lá. Quase sendo escolhido nesse momento. O diabo nunca tira férias. Antes de Deus te escolher, o diabo irá te atacar. Portanto, você passará por um período chamado guerra. O teste da guerra. É aqui que Deus testará suas habilidades de luta. Pois se você não consegue vencer, você perderá depois. Você tem que vencer a guerra antes de servir a Deus. Antes de estar em seu próprio ministério. Por que a guerra? Você desenvolve suas armas espirituais durante esse período. Você começa a desenvolver suas armas espirituais. Você começa a desenvolver as suas habilidades de guerra. Eu passei por isso bem antes de Deus ungir minha vida, por isso te levar ao lugar. Eu passei por esses 10 testes em 3 anos. 3 anos foi o tempo que levou. Antes de Deus dizer: tudo bem, é a hora, vamos. E eu servia a um homem chamado Jim Pointer. Eu cuidava daquele homem, ele me dizia: Benny, por que você está fazendo isso? E eu dizia: porque Deus está observando e eu quero ter certeza de provar a mim mesmo que sou fiel ao Senhor. Ele era um pregador metodista, livre. E eu ia onde quer que fosse com ele. Eu carregava aquele acordeão que era mais pesado que eu. Mas eu servia a ele. Então, ele teve um derrame e eu até mesmo fiquei com ele.
Ele morreu e foi ficar com o Senhor mais tarde. E ele se tornou um pai para mim e eu servi aquele homem. Vou dizer algo, estou aqui diante do Deus que eu sirvo. Se Jim ainda estivesse vivo, eu ainda o serviria. Mesmo porque eu esteja em outro ministério, eu ainda o serviria, pois não creio que devemos parar de servir. De modo algum, nunca. Então a guerra virá para você e você desenvolverá suas armas de guerra. E há somente uma saída da guerra, andar no Espírito. Andar no Espírito destrói qualquer inimigo. Número 9. Espero que estejam aprendendo algo. Antes de Deus me usar, o último teste é a sua visão. Deus testará a sua visão. Ele voltará para a visão da sua vida. Em Neemias 1, não vou ler, pois estamos quase sem tempo. Vemos a visão de Neemias sendo testada. A visão dele era como a de reconstruir os muros. A visão dele é de reconstruir o templo. A visão dele foi testada. Os inimigos se levantaram, tentaram impedi-lo de reconstruir. Então ele construía com uma mão e lutava com a outra. Sua visão se tornava desfocada por causa de namoradas, ou amigos, ou as pessoas que vêm e tentam roubar o que Deus quer que você faça, e você deve ficar com a sua visão. Aleluia! E a sua visão será testada. E quando você conseguir provar para Deus que você ainda permanece com essa visão, você estará quase lá. A sua visão será testada. Em Abacuque 2, 1, 3 fala sobre a visão. O que você deve fazer com ela? Na verdade, posso ler para vocês rapidamente? Eu disse, posso ler para vocês rapidamente? Vamos para Abacuque, por favor, Sr. Brock. Abre Abacuque 2, 1, 3. E eu vou dizer a essas pessoas agora que elas têm que fazer com a sua visão. Abacuque 2, 1, 3. Sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me virá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Bem, a primeira coisa que você faz quando a sua visão é testada, escreve-a. Para isso é que o Senhor me chamou a fazer. Pois Deus tem mirado a sua vida para o ministério. Essa é a visão para a sua vida. No meio tempo você foi chamado a servir outro homem. Você está andando nessa estrada, é a última coisa que Deus fará. Antes do seu ministério nascer, é testar a sua visão. Você escreve, número 2, e torne-se bem legível sobre tábuas. Você ensaiar sozinho, para se assegurar que entendeu a visão para a sua vida. Ela não estará legível para que você possa ler. Quem passa correndo, bom, a terceira coisa a fazer para ver a visão se realizar é ir atrás dela. Mas estas são as coisas que você faz quando você coloca novamente. Sua visão será atacada, testada. A última coisa que acontecerá antes de Deus te promover, no instante em que você coloca o foco novamente nessa visão, escreve-a, torna legível, vai em busca dela. Agora vem o último teste em que você será testado. É assim que eu chamo esse teste. Deus testará a sua habilidade em promover você. Em outras palavras, é um teste de promoção. Ele verá, esse homem consegue lidar com a exaltação? Ele consegue lidar com a promoção? Ele consegue lidar com isso quando ele sobe numa plataforma e as pessoas aplaudem? Pois o homem de Deus, como bom que pode ter seu ministério um dia. Esse é o teste da promoção. Está dizendo, provou a si mesmo, fiel a mim, e tal. Venha pregar a mensagem. De repente Deus observará. Vejamos como ele lida com isso. Ele ficará orgulhoso, arrogante. Ele pensará consigo mesmo, posso substituir o bom que posso tirar do caminho. Deus verá isso em você. Vai testar o seu coração.
Deus testa os corações. Provérbios 23, 26 diz: deu-lhe seu coração, ele o testará, ele ponderará. Jeremias 17 nos diz: Deus sonda o coração. Bem, quando o tempo para a promoção chega, Deus verá como você lidará com isso. Meu momento de promoção veio, eu nunca esquecerei enquanto eu viver. Estava em Toronto, Canadá, em uma pequena igreja metodista, fora de Toronto. Um amigo que é missionário em Honduras me pediu para ir com ele. E ele ia pregar em uma manhã. Foi a primeira vez que eu fiquei atrás de um púlpito. Eu não estava no ministério ainda. Eu não estava em ministério de cura ainda. Eu não tinha nenhum ministério. Ainda estava servindo Jim Pointer. E esse querido missionário disse: Benny, vem aqui em cima e fale. Primeiramente eu gaguejava, então de qualquer modo não conseguia falar. O que foi uma bênção maravilhosa naquele momento. Eu fiquei lá, incrivelmente consegui fazer uma pequena oração e me sentei. E ele disse: mas eu queria que você ministrasse. O que eu falei para ele? Eu disse: esse não é meu tempo. Esse é o seu culto e eu respeito. Não posso tomar de você o que não me pertence. E eu acredito que Deus olhou e disse: bom garoto. Pois se eu aparecesse e tirasse, achando que fosse meu culto, acho que eu seria cancelado. Tome cuidado como você lida com o último momento. Esse teste, vou dizer algo que pode não ser muito bem entendido, mas direi. Deus é muito sensível a isso. Não desonre o servo dele. Não desonre o servo dele, tomando dele a capa antes que ele mesmo a dê a você. Lembra-se que a capa de Elias caiu da carruagem. Eliseu não disse: me dê a capa antes que você vá. Ele teria perdido seu ofício. Ouviram o que eu acabei de falar? Elias estava a caminho do céu e Eliseu disse: dê-me uma porção dobrada. E algumas pessoas: espera, Elias, não vá ainda antes de eu pegar sua capa. Se Eliseu tivesse pedido a Elias a capa que estava em seu corpo, ele teria sido dispensado do chamado. Mas quando a carruagem estava no alto, a capa lhe foi dada por si mesma. Deus te dará a capa e você não precisará tirá-la do ombro do homem. Ouviram isso? Esse é o chamado de teste de promoção. Ele te promoverá, ele te dará no momento certo. Bom que é um homem gracioso, ele dirá: vem, eu deveria te abençoar. Não puxe a capa de seus ombros. Não puxe a capa de seus ombros. Ainda dele. Vamos todos ficar em pé, por favor. Aleluia, muito forte. Esse é meu ensinamento nessa manhã.